Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Quadrati e estamos aqui no canal 25 para mais uma Conversa de Condomínio. Gerir condomínios hoje em dia não é mais um trabalho para amadores. Hoje é necessário profissionalismo, técnica, conhecimento. E você sabia que já existe até uma formação universitária para direito condominial? Verdade! E a gente trouxe hoje um dos precursores sobre esta situação, a formação universitária para direito condominial. Para elevar o nível da nossa conversa, o nosso convidado hoje é o professor, doutor, reitor Wander Andrade. Eu vou ler o currículo dele para vocês, olha só. O Wander, ele é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Messina, na Itália. Atualmente ocupa o cargo de reitor no Centro Universitário Fundação Santo André e coordena o prestigiado MBA em Direito e Gestão Condominial. Autor de obras que são verdadeiros manuais para o setor, como Manual do Síndico Profissional, Compliance Condominial. Ele é, sem dúvida, o nome que trouxe a academia para dentro dos edifícios. Dr. Wander, muito obrigado pela sua presença aqui. Cadu, saiba você que o meu respeito pela sua pessoa, pela sua trajetória, pelo excelente trabalho que você desenvolve ao longo de toda a sua vida, é um exemplo para o nosso mercado e um convite para atender essa sua oportunidade, essa abertura que você dá para a gente. Eu não encaro como um convite, eu encaro como uma convocação. Você manda e a gente obedece. Wander, obrigado pela sua gentileza, um gentleman como sempre, né? E muito mentiroso, viu, pessoal? Olha, incrível. No próximo bloco, a gente já vai começar falando em como entender o diploma universitário e o valor desse diploma para o mercado condominial. É rapidinho, a gente já volta. Não sai daí. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Estamos de volta com o nosso Conversa de Condomínio e hoje um convidado especialíssimo, o professor, doutor e reitor Wander Andrade. Wander, você foi um precursor aí no direito condominial, nesses cursos universitários. Quando você percebeu que realmente o universo condominial necessitava de uma formação acadêmica, que não dava mais para tratar condomínio de um jeito tão amador? Veja, Cadu, eu acho que vários projetos educacionais antecederam a ideia da criação de um curso superior. Nós tivemos inúmeros projetos, programas de capacitação, de formação, de aperfeiçoamento, feito por diversas entidades ao longo do Brasil, mas de fato carecia ao mercado de um aprofundamento técnico e, mais do que isso,
Nós temos muitas pessoas na área de gestão de condomínios, também advogados, a título de exemplo, que têm uma formação não especificamente voltada para a área de gestão de condomínios. Você tem muitos síndicos que são professores, síndicos que são administradores, síndicos que são contadores e assim por diante, das mais diversas profissões. Para poder entender o nosso universo, o nosso segmento, nós entendemos necessário trabalhar 3 vertentes. Primeiro, dentro do curso de Direito, a inserção da disciplina Direito Condominial. Dentro do curso de Administração, a inserção da disciplina Administração de Condomínios. A criação de um curso de tecnólogo em gestão de condomínios. Hoje é uma exigência, por exemplo, do CRA, altamente discutível, porém, há até legislação apontando na direção dessa formação técnica. Nós nos antecipamos, nós elaboramos um curso de tecnólogo em gestão de condomínios, é o único no Brasil, e nós temos lá centenas de pessoas cursando nesse exato momento este programa. E por último, o MBA em Direito e Gestão Condominial, que é uma especialização para aqueles que já têm formação superior também em diversas áreas. Pois é, você falou aqui do MBA. Olha só, pessoal, já tem até MBA em Direito Condominial. Você sabia disso? Wander, qual é o impacto para um advogado ou um síndico profissional ao apresentar para o conselho, para uma assembleia, um certificado de uma universidade credenciada de um MBA, frente a esses cursos rápidos, né, os cursinhos que tanto pipocam aí pela internet? Como você verifica isso e como você tem percebido este impacto quando este advogado ou este síndico se apresenta numa assembleia e ele diz: eu tenho aqui um MBA de Direito Condominial? Veja só, para que você possa ter um MBA reconhecido pelo MEC, você tem que fazer em uma universidade, um centro universitário credenciado, como você muito bem disse, e além disso, tem que ter uma carga horária de no mínimo 360 horas. Para além disso, você tem que ter pelo menos 1/3 do corpo docente, mestres e doutores. Então é isso que estamos falando. Hoje o mercado ele é muito competitivo, a concorrência é muito alta e você precisa ter diferenciais. Quando você chega em um condomínio como síndico, como advogado, e você tem no seu portfólio, você tem no seu currículo uma certificação desse porte, não tenha dúvida que isso vai fazer diferença. Por outro lado, vamos lembrar, a certificação é importante, mas muito mais importante que a certificação é o conhecimento que você obtém. Quando você alia a tua prática à teoria absolutamente fundamental e essencial para o exercício da sua função, você se prepara mais adequadamente, você entrega um produto com mais qualidade e você sai do empirismo, você sai daquela zona do trabalho amador e começa a galgar postos, degraus, numa linha mais profissional. Então, acho que é essa evolução que a gente pretende atingir. Bom, você hoje, Wander, é reitor da Universidade Santo André, correto? Isso, Centro Universitário Fundação Santo André. Inclusive, meus parabéns pela Obrigado. Posse e pelo reconhecimento de um trabalho muito organizado, de um trabalho realmente com propriedade. Como você, na formação desse curso de MBA, colocou os pilares para que formasse a disciplina, para que a gente tivesse profissionais realmente preparados para a governança e não somente para administrar conflitos em condomínio? Bom, a nossa preocupação, ela vem já de uma experiência educacional. Eu já fui diretor de curso, eu já fui diretor acadêmico, eu já fui pró-reitor, eu já fui coordenador de diversos cursos de pós-graduação. Então, ao longo dessa história, dessa trajetória de quase 30 anos de educação e também trabalhando como advogado na linha de frente, isso que é importante, você começa a enxergar lá na ponta a necessidade. Às vezes eu monto o meu escritório, eu percebo jovens advogados chegando, muitos deles sedentos de conhecimento, sedentos de oportunidade, mas onde buscar o conhecimento? Então, a ideia foi montar esse curso. Lembrando o seguinte, eu acho absolutamente importante que quem trabalhe direito condominial também entenda de gestão.
E quem trabalha gestão também entenda de direito. Não à toa e não acidental, esse MBA se chama Gestão e Direito Condominial. Então ali nós temos uma formação interdisciplinar e transdisciplinar. Você vai ter no corpo docente engenheiros, você vai ter advogados, você vai ter mestres, doutores, você vai ter especialistas em LGPD, em ESG. E olha que interessante, também nas soft skills, tais como inteligência emocional. Então perceba que é uma formação global, é uma formação holística, que se volta exatamente para as demandas do nosso mercado, do nosso universo. Mas claro, estamos também sempre preocupados com o aprimoramento contínuo, com o aperfeiçoamento, com a atualização do curso, porque a sociedade é dinâmica, os condomínios são orgânicos e também dinâmicos, então temos que estar atentos a esses movimentos. Vejam só as mais recentes decisões, né? Como impactam os condomínios. E olha que interessante, Cadu, eu vejo às vezes até um pouco preocupado, até um pouco triste, vamos dizer assim, quando perguntam pra gente quais os principais problemas do condomínio, e eu vejo gente responder assim, olha, é o cachorro, é a criança. Não, Cadu, essa parte já foi, já acabou. Hoje os grandes problemas do condomínio são os impactos tecnológicos, é a portaria remota, são os contratos virtuais, são as questões que envolvem as novas relações de emprego, as relações negociais. Então veja, quando nós falamos de Airbnb, plataformas de aplicativos, delivery, Uber, tudo isso impactando condomínios. Essa nova gestão digital que tem que ser colocada como grande desafio é diferente daquela versão analógica. Claro que os problemas tradicionais não serão esquecidos, mas eu acho que eles não ocupam mais aquele posto de principais problemas da gestão de condomínios. Wander, olha que interessante, né? Um especialista, eu aprendi isso em administração de empresas, ele deve saber tudo sobre alguma coisa e alguma coisa sobre tudo. E é justamente esse conceito que você está aplicando no teu curso. Muito interessante. Eu gostei também de um comentário que você fez agora, falando de uma coisa que é muito deficiente, pessoal, nos cursos que a gente vê por aí, que é a inteligência emocional. Fala um pouquinho, Wander, sobre essa questão. Hoje nós temos muita necessidade para o síndico de saber dominar esta situação, de agir com inteligência emocional. Como o teu curso aborda essa questão? Cadu, os nossos cursos têm que estar alinhados aos nossos tempos. Então veja só, se você voltar lá para o nosso século XVIII, dizia-se que o mal do século era a tuberculose. A tuberculose foi superada, felizmente pelo avanço da medicina. Hoje, o mal do século é a depressão. Nós temos um problema crítico na sociedade e olha só, o meu curso, Cadu, mais procurado na universidade, mais disputado, é o curso de psicologia. Olha só. Isso não é acidental. Nós temos uma sociedade hoje com muitos problemas emocionais, socioafetivos, sociorrelacionais. E como que você vai ter um advogado operando com gente? Como que você vai ter um gestor condominial operando com pessoas se ele não tiver o domínio das ferramentas socioemocionais? A inteligência emocional, ela propõe exatamente isso, um equilíbrio entre a razão e a emoção. Todos nós temos rompantes, temos a condição de seres humanos e, portanto, nossas emoções. Às vezes nós somos ofendidos, às vezes nós somos achincalhados, às vezes as agressões verbais são postas, muitas vezes agressões escritas em grupos de WhatsApp e assim por diante. Como que você se posiciona? Você joga água, você joga espuma, a depender do incêndio, ou você joga gasolina? Então, essa habilidade que você aprende na inteligência emocional, de saber enfrentar os desafios que são muitos. E lembrando, né, nós estamos dentro de um jogo político. Esse jogo político tem oposição, temos armadilhas, temos jogos pesados, temos ataques, muitas vezes feitos, seja contra quem for, e é preciso ter essas ferramentas para enfrentar esses dilemas. Muito bom, né, pessoal? Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. Wander, eu vou deixar com você agora uma pergunta, mas para você responder no próximo bloco.
A gente falou muito sobre educação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o advogado atuando no condomínio. Como você entende a necessidade de um advogado bem formado, bem especializado e a responsabilidade dele num erro jurídico que pode levar até a responsabilização do patrimônio do síndico? Mas não é agora, é no próximo bloco. Fica aí que a gente volta já. Olá, é um prazer apresentar a vocês a Group Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Group Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Estamos de volta para o nosso último bloco do Conversa de Condomínio. E antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para o professor Vander sobre a utilidade, a necessidade de um advogado ter uma formação específica em direito condominial e os riscos que a ausência dessa formação pode trazer para o patrimônio do condomínio e para o patrimônio do síndico. Com a palavra, o Dr. Vander. Veja, Cadu, nós estamos vivendo um momento de ouro. Eu denomino essa era a era de ouro dos condomínios. Por que isso? Porque nós saímos de um modelo empírico, de um modelo pragmático, para um modelo profissional. Hoje os síndicos, muitos deles também estão estudando, também estão se preparando. Esses síndicos subiram a régua. Os condôminos estão mais inteirados. Os condôminos estão participando, estão acompanhando você na sua rede social, os seus posts, que são muito prestigiados, a título de ilustração. Essas pessoas estão estudando de forma, digamos, de maneira formal e também no modelo informal. Portanto, quando chega um advogado no condomínio e ele não conhece do riscado, tenha certeza, ele vai ter problema muito sério. Não dá para entrar nessa área como um aventureiro. Claro que todo mundo tem que começar, mas tem que começar com o mínimo de formação, com o mínimo de conhecimento. Portanto, a minha recomendação aos jovens advogados é que eles se preparem, que eles estudem, porque os prejuízos que eles podem causar do desconhecimento dos processos e dos procedimentos são gigantescos. Hoje, o Poder Judiciário está muito atento a reclamos e a pedidos de pessoas que possam ter tido prejuízo em função da ação ou da omissão de advogados. E, portanto, se eles não tiverem o cuidado necessário, não tenha dúvida, o risco é muito grande de indenizações, de condenações, de obrigações de ressarcimento. Então, há que se ter realmente muito cuidado e muita atenção. Vander, a gente tem uma expressão no direito, não é? E para quem não sabe, eu sou advogado condominialista também, não com a mesma qualidade do Vander, é claro,
Mas a gente tem essa expressão de que no direito, quem faz tudo não faz nada com excelência. Não é verdade? Como você vê, Wander, os principais erros que os condomínios cometem ao contratar um advogado generalista ao invés de preferir um advogado especializado? Bom, de cara, né, você está trazendo um tema super importante. Houve época em que o direito condominial ele era um apêndice do direito imobiliário. E como tal, você procurava às vezes até um advogado do direito imobiliário. Com o passar do tempo, houve a especialização e houve a autonomia do direito condominial. Ele se descolou do direito imobiliário e alcançou a sua independência frente às ciências do direito. É nesse momento que surge o advogado condominialista e que ele tem que se aprofundar e tem que se aperfeiçoar. O risco maior de você ter um generalista é exatamente o fato de apresentar a ele um problema clássico, específico do condomínio, e ele não ter a menor noção do que você está falando. Nós temos alguns conceitos, algumas fórmulas e alguns termos que são somente nossos. Eu estava dizendo, por exemplo, sobre contratos. E existem 2 contratos que você não encontra no direito contratual. São apenas existentes no direito de condomínios. Eu estou falando do contrato de síndico profissional, que é um tema muito polêmico, e nós temos o contrato das garantidoras, os contratos de antecipação de receita. São contratos tão específicos e tão próprios ao nosso universo que no direito contratual você sequer passa pela visão para compreendê-los. Um generalista, ele vai olhar para um contrato de síndico profissional e ele vai ver que ali é que estão estabelecidas as obrigações de investidura, de rescisão, portanto, um total desconhecimento do que é uma assembleia de condomínio, da importância da sessão assemblear, quando ocorre a investidura do síndico, quando ocorre a sua destituição, quando ocorre o término do mandato. Então, são institutos tão próprios e tão específicos que não cabe ao generalista. O generalista, ele vai poder nos ajudar, se ele se aperfeiçoar. Se ele tiver uma formação em T, o que eu chamo de formação em T? Uma formação profunda em direito condominial, aqui está a linha vertical, e uma formação generalista aqui, superficial, aqui no topo da letra T. Essa formação em T, ela vai ser muito interessante. Não nos esqueçamos que o direito condominial precisa conversar e dialogar muito forte com o direito do trabalho, com o direito tributário, com o direito ambiental, com o direito civil, com o direito criminal e tantos outros. E me fala uma coisa, um síndico que fez o curso de direito condominial, ele possui uma muralha na hora de enfrentar os conflitos de condomínio? Ele está mais preparado para essa batalha? Olha, se o síndico não é um advogado, ele tem uma muralha de drywall, tá? É uma muralha, ajuda, mas cuidado, se ele não é advogado, ele vai ter uma formação superficial, uma formação para que ele entenda aquele universo, para que ele tenha ferramentas para dialogar, por exemplo, com o advogado. Ele tem que ter um departamento jurídico. Hoje não é mais uma escolha, não é mais uma facultatividade. O condomínio que não tem assessoria jurídica, ele está em risco. O próprio síndico está ali colocando o seu patrimônio, a sua vida, a sua liberdade em altíssimo grau de risco, e o condomínio também. Todos aqueles condôminos estão colocando tudo o que eles conquistaram ao longo da vida em condição de risco, muitas vezes achando que o advogado é algo desnecessário. Repito, hoje, se algum tempo lá atrás isso pôde ser uma escolha, hoje não é mais. Veja você, as administradoras acabaram se consolidando no Brasil. Hoje, 90% dos condomínios têm administradoras ou empresas análogas. Lamentavelmente, nós temos menos de 5% com assessoria jurídica, mas vem crescendo, porque as pessoas estão adquirindo essa sensibilidade, esse conhecimento de que não dá para trabalhar nesse mercado com o grau de risco que existe sem um assessoramento jurídico adequado. Professor, eu quero te agradecer pela presença aqui hoje. Ele se deslocou até Jundiaí para conceder essa entrevista e ele tem muita qualidade, ele tem muito conhecimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar mais uma.
Então a gente vai encerrar por aqui, mas a gente vai gravar mais uma conversa de condomínio com o professor Wander para que a gente possa beber mais dessa fonte de conhecimento. Então, não perca o próximo programa Conversa de Condomínio, quando a gente continua Conversa de Condomínio parte 2, a revanche, com o professor Wander. Obrigado, professor, por hoje e espero você para mais uma conversa de condomínio aqui no Canal 25. Um abraço.